Boa noite, companheiros da sala virtual Joana de Ângeles. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje engalanados, profundamente engalanados, com muita motivação, com muita alegria, para envolver este companheiro André Henrique de Siqueira, deixando dentro de poucos minutos a direção do Eudes Veras. E nesse momento nós abrimos a sala, Joana de Ângeles, e envolvemos a todos os internautas com enorme carinho, para que todos possam sentir esses momentos de elevação, não só pela palavra, mas também pela oportunidade feliz de sentirmos a presença dos bons espíritos que estão emoldurando em nossas vidas através destas atividades que estamos fazendo, na divulgação da vera doutrina espírita, a oportunidade de interpenetrarmos também nos bastidores espirituais dos lares, levando a luz, a concórdia, a esperança, a alegria em viver, as potencialidades iluminativas do verbo cristão nos ensinamentos de Jesus. Passo, nesse momento, com muita honra e alegria, a palavra a Eudes Veras, que vai administrar esta noite na apresentação do nosso companheiro, voltando aqui para a gente fazer a prece, e depois no debate o Eudes Veras vai controlar a interlocução dos companheiros internautas com o nosso querido André Henrique de Siqueira, que é da FEB, do Departamento de Comunicação. É um momento para nós raro abrirmos as portas para a Federação Espírita Brasileira, que é a vanguardeira, é o portal de luz da doutrina deste mundo tão belo chamado Brasil. Portanto, com a palavra, Eudes Veras. Boa noite, Luiz. Boa noite, André. Boa noite para você que está conosco aqui pela sala virtual Joana de Ângeles, através da Rede Amigo Espírita. É uma alegria imensa estar mais uma vez nesse intercâmbio entre a USE Intermunicipal de Fernandópolis e a Federação Espírita Brasileira. André Henrique de Siqueira, interessado pelos problemas de imortalidade, e tem na conduta espírita um referencial tem na doutrina espírita um referencial de conduta. É pai de 3 filhos, avó de uma menina, é diretor da área de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira. Boa noite, André Henrique de Siqueira. Boa noite, querido Eudes, boa noite, querido Luiz Carlos, e boa noite a você, amigo e amiga internauta, que nos ouve aqui pela sala virtual Joana de Ângeles. É uma alegria imensa ter, mais uma vez, esse intercâmbio com a Federação Espírita Brasileira. E agora eu peço para o nosso querido Luiz que realize para a gente, por gentileza, a prece inicial, para em seguida a palavra ser transferida para o André. Companheiros, no polo magnético de nossas vidas já temos Deus, nosso Pai, nos arcanos do nosso espírito através da consciência. E possamos iluminar então esse campo que nós temos, para que nos caminhos benditos da prece, nas estruturas iluminadas da oração, buscarmos Deus, nosso Pai, Pai do universo, de todas as criaturas do universo, orquestrador do nosso progresso espiritual. Ilumine, Senhor, este momento em que possamos
transmitir aos nossos companheiros, através do nosso André Henrique de Siqueira, o pensamento espírita, que é um momento raríssimo para que possamos aumentar ainda mais a nossa convicção íntima na busca da transformação moral, a meta maior de todos nós. Ilumine os lares dos internautas, assim como todos os seus filhos, nesta noite de bênçãos e de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. André, a noite é sua. Fique à vontade e seja muito feliz. Um beijo. Obrigado, queridos amigos, queridas amigas. Eu só gostaria de confirmar, o som está ok, todo mundo ouvindo direitinho. Eu acho que você deveria trazer o microfone mais próximo da boca. Ok, eu estou tentando acertá-lo aqui. Aí tá bom, melhorou. Ficou ótimo. Ótimo. Que bom, então. Queridas amigas, queridos amigos, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo lembrando de um momento muito significativo para os dias atuais. Quando, a 18 de abril de 1857, na França, o professor Hippolyte Rivaio apresentava ao mundo a obra O Livro dos Espíritos, ele escondia-se através do pseudônimo de Allan Kardec para dar voz a um conjunto de ideias que recolhia dos espíritos. Daí o título da obra que apresentava, O Livro dos Espíritos. Nesta obra, ele traz um modelo de pensamento que tem algumas diferenças em relação à ordem dos conhecimentos com os quais estamos acompanhados e acostumados, embora ele o fizesse em uma modelagem muito didática, porque o professor Rivaio escolhe o método do diálogo, em que perguntas e respostas vão sendo alternadas para construir uma grande explanação a respeito de temas muito importantes no campo da filosofia. Allan Kardec apresenta a obra como sendo uma obra de filosofia espiritualista. Primeiro, de filosofia, por tratar de alguns problemas importantes a respeito da natureza das coisas, por tratar temas que estão diretamente relacionados ao campo filosófico e espiritualista, por adotar uma perspectiva de ótica espiritual, mas para dar a ela uma conotação diferente. A obra, dividida em 4 partes, apresenta-se como uma experiência conceitual para explorar no campo da filosofia o problema das coisas que existem no universo. Na primeira parte, que poderíamos acertadamente descrever como sendo o campo da ontologia espírita, isto é, o estudo dos entes, o estudo das coisas que existem, pelo que o Espiritismo responde dizendo que o universo existe. Ele é fundamentalmente constituído por um princípio inteligente e por um princípio material, que interagem com o propósito do desenvolvimento do espírito propriamente dito, mas coloca a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como sendo o fundamento desse universo. Deus, espírito e matéria apresentariam-se, então, como sendo os conceitos fundamentais para formar a teoria das coisas que existem no universo. A partir desse conjunto de ideias, na segunda parte, Allan Kardec analisará
a trajetória do elemento inteligente do universo, o espírito, que uma vez individualizado, passa por um conjunto de experiências de aprimoramento, vivenciando experiências na carne, em contato com a matéria física como a conhecemos, e fora dela, em contato com a matéria em estados diferentes daqueles que o século XIX estava acostumado a compreender. E através de uma exploração sobre a vida espírita, Allan Kardec explora então o campo do estudo das possibilidades de conhecimento que o espírito, este nauta das existências, pode absorver através das diferentes experiências do nascimento, da morte, do renascimento, das relações que tem no mundo espiritual. E a segunda parte do Livro dos Espíritos pode ser compreendida como um estudo de epistemologia, isto é, um estudo de uma teoria do conhecimento à luz da doutrina dos espíritos. Para, numa terceira parte, em que Allan Kardec explora o problema de uma ética natural, de um conjunto de princípios que devem nortear a conduta humana para, na parte das leis morais, estabelecer referências de uma conduta que decorre, unindo a ontologia, a epistemologia e a ética em um laço contínuo de consequências a partir dos conceitos que os espíritos nos trazem. E, finalmente, na parte quarta, tratando a respeito de uma teoria da justiça, uma teoria de implicações para a felicidade ou a infelicidade do homem na Terra e a felicidade e a infelicidade do homem depois da morte, com base na conduta do que ele aprendeu, dos fundamentos que existem no universo. O Livro dos Espíritos, dessa maneira, apresentou-se em meados do século XIX como uma maneira diferente de pensar a respeito da existência, porque trazia como seus autores a voz dos imortais, aqueles que, tendo passado pela experiência da carne, falam sobre ela, mas de um ponto de vista externo, de um ponto de vista de quem está para além dos limites da morte física, ao ponto de mudarem algumas abordagens importantes. A ciência interessou-se pelo conjunto dos fenômenos do chamado campo da mediunidade, aquele campo em que os espíritos utilizam o indivíduo para o desenvolvimento de suas manifestações, utilizam-se de médiuns intermediários para a provocação dos fenômenos. E os chamados fenômenos das aparições, das materializações, das falas psíquicas ou psicofonias, das escritas psíquicas ou psicografias e tantos outros fenômenos que envolveram os pesquisadores de um modo geral, porque surpreendiam-se com os fenômenos, desavisados de que o mais importante que estava colocado não era o fato do fenômeno em si, mas as consequências filosóficas que decorreriam daquele problema. É curioso porque nós adentramos o século XX com uma ruptura através do conjunto de evolução das ideias, das tentativas de dominar a natureza, surgidas desde o século XVII, consagradas através do dinamismo mecanicista de Isaac Newton. Nós tentávamos explicar
o mundo inteiro com base nos princípios da substância e das forças que existiam sobre a substância. E a matéria era identificada com a massa, a matéria era identificada com a substância das coisas. Ao que os espíritos, já em O Livro dos Espíritos, asseveravam que haveria um momento em que o homem descobriria a matéria em estados tão diferentes que para os homens daquela época não pareceria uma matéria propriamente dito, e o que de fato aconteceu quando no início do século XX as mudanças a respeito do pensamento da matéria mudaram completamente. Aquele conceito de uma entidade compacta, uma substância que ocupava lugar no espaço, que era impenetrável, que tinha extensão, foi substituída por um outro conceito em que a matéria parecia um pouco menos densa. Apresentava-se agora como uma possibilidade de conversão entre massa e energia. As teorias no campo da física, da relatividade geral, da relatividade restrita, as conquistas a respeito da observação da intimidade da matéria, abriu espaço para uma série de questionamentos e o campo filosófico ainda em voltar-se para uma reflexão sobre o fato do morrer. A morte tomou conta das discussões e a filosofia, de repente, se viu consagrada em refletir sobre a finitude do ser humano, parecendo ignorar todo o problema colocado pelo Espiritismo, pela ciência da mediunidade, em torno das questões do existencialismo. Por que é que nós existimos? O que é que nós estamos fazendo na Terra? Qual é o propósito da nossa existência? Quem nós somos? E, de repente, acostumados com a visão de superfície, acreditamos na morte e o mundo dividiu-se absolutamente em duas respostas alternativas. Consagrando a ideia de que morremos, procurávamos a tentativa de dar significado à vida, explorando as sensações físicas, procurando um propósito na existência através do significado das coisas, ou procurando um propósito da vida, reinventando, criando, explorando as nossas possibilidades, mas em ambos os conceitos, definindo o homem como sendo um ser para a morte. As conquistas da ciência, de uma maneira geral, evoluíam nesse sentido, dizendo que o homem era um corpo, um ente biológico que nascia e morria, uma entidade física que se desagregava com a dissociação dos elementos, uma entidade psíquica que era efeito de uma química cerebral, uma consciência que estava enclausurada no cérebro, e nós perdemos a oportunidade de refletir detidamente sobre as contribuições do pensamento espírita para uma mudança de mentalidade. O espiritismo, na condição de ciência, ele se mostra como uma tentativa de investigar os fenômenos das manifestações dos espíritos, mas para além disso, considerando o espírito um ente da natureza, um princípio inteligente que interage com todas as coisas, merece uma observação sobre as causas dessa interação, a expressão dessa natureza. A questão da consciência transforma-se na pergunta sobre o que é o ser. E a natureza espiritual do ser reflete-se na experiência da vida dos indivíduos para além da eternidade. A preocupação
com a natureza do espírito, as suas expressões, as suas relações com o mundo corporal, levaram Allan Kardec a desenvolver um método de exploração da realidade espiritual. Um método descrito nas páginas de O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, e que tem por propósito esclarecer as leis compreendidas até então dessas relações com o mundo espiritual e permitir-nos explorar este campo de conhecimento das relações com os espíritos para a consolidação do entendimento sobre a vida espiritual e as suas consequências, as suas implicações. A partir da ideia da ciência espírita, o Espiritismo avança para uma explicação filosófica sobre o mundo, tendo sobre fundamentos a existência de uma inteligência suprema que é causa primária de todas as coisas, argumentando que o universo existe. E existindo, ele mostra a existência de leis, de padrões de comportamento que dão a ideia de qual é a sua natureza. E a ordem, a perfeição das relações, o arranjo que é encontrado entre elementos que permitem a nós outros, seres inteligentes, compreender as expressões da inteligência na realidade, nos fazem indicar a possibilidade de, compreendendo essas leis, nós aprimorarmos a nossa atuação sobre a existência. E descobrindo o uso da razão, vemos que essas leis organizam de maneira racional, que dão estabilidade às coisas e nos denunciam a existência dessa inteligência suprema que é causa primária de tudo. O Espiritismo nos oferece a ideia do espírito da matéria, nos coloca a noção da comunicação entre esses elementos como sendo a chave para a explicação de muitos fenômenos que existem na natureza e nos dão uma indicação de que, através dessa relação de comunicação entre o espírito e a matéria, decorre um processo natural de progresso, de melhoria, de evolução das coisas, em que os indivíduos se aprimoram. Aprimorados, modificam o meio e, modificando o meio, promovem a exploração e o desenvolvimento de todas as coisas. Mas a doutrina espírita também, em sua feição de explicar a realidade, nos traz uma notícia sobre a natureza da verdadeira religião, convidando-nos a uma integração com o universo, a uma reflexão sobre os princípios que devem favorecer a construção da nossa felicidade. O Espiritismo termina por concluir que, da mesma maneira como existem leis físicas, existem leis que regem o universo moral do indivíduo. E, nesse contexto, mostra-nos, pelo conjunto das consequências trazidas pelos espíritos como decorrente das suas experiências no planeta Terra, a possibilidade de estudar as consequências da vida quando o indivíduo já superou a morte, permitindo-nos entender que as leis morais não são resultado de um acordo cultural, mas que fazem parte de princípios da natureza que têm o propósito de aperfeiçoar o indivíduo. E sendo uma ciência de implicações filosóficas e consequências religiosas, especialmente no campo da moral, o Espiritismo nos mostra, por fim, na ética apresentada por Jesus, a sublimidade do esforço
de entendimento das leis físicas e das leis morais, instrumentos necessários para a conquista da nossa felicidade. Nesses dias em que o homem se volta para dentro de si mesmo, em que procura entender a realidade do mundo em que vive para interferir sobre ele, depara-se com a necessidade de contemplar a si mesmo. Verifica que as conquistas transitórias que o dinheiro pôde comprar, que a tecnologia pôde construir, que a física pôde esclarecer, ainda não foram suficientes para construir a relação humana que padece de dificuldades de relacionamento, que sente a solidão, que continua convivendo com a angústia de si mesmo por não ter encontrado o significado da vida. É aqui que a força do Espiritismo se mostra quando a voz dos imortais, aqueles que ultrapassando o limite do túmulo nos dizem: irmãos que estáis na terra, não temeis a vida. Consagrai-vos efetivamente a aproveitá-la no aperfeiçoamento de vós mesmos. Que saibamos nos voltar para a nossa intimidade. Que saibamos aplicar o nosso raciocínio na investigação do conteúdo da ciência, não apenas da ciência material, mas igualmente da ciência espiritual. Que saibamos abarcar o máximo de ideias para aprimorar a nossa capacidade de raciocínio através das reflexões muito cabíveis que a filosofia nos incita, mas estejamos conscientes da necessidade de transformar ciência e filosofia na arte de viver. E a arte de viver está assentada sobre os princípios da verdadeira religião, que não se mostra nos dogmas, que não se mostra nos rituais, que não se mostra nas crenças, se mostra, ao contrário, no esforço que fazemos dia após dia para sermos melhores, para sermos felizes, para convivermos com mais equilíbrio, para sermos mais amáveis, para sermos menos egoístas, para sermos menos orgulhosos e transformarmos a nossa vida num deleite de aprendizado e de ação, cumprindo os nossos deveres, conquistando os nossos afetos, oferecendo amor e recebendo, auxiliando-nos mutuamente, porque mais do que nunca nós precisamos de estar juntos cooperativamente para construirmos uma sociedade igualitária, para construirmos um sistema mais justo, para construirmos mais oportunidades para todos os que estamos em aprendizado das leis que regem o universo. O pensamento espírita é, portanto, um desafio de pensar a respeito do mundo espiritual e de investigá-lo através dos fenômenos da mediunidade. A filosofia espírita é um desafio intelectual para compreendermos as implicações que o mundo espiritual traz para o nosso entendimento da ciência material, mas, sobretudo, é a religião espírita, na sua feição de renovação, o fundamento para a transformação de nós mesmos. Que saibamos, portanto, aproveitar esses momentos que a vida nos oferece para o aprimoramento de nós mesmos, usando o pensamento espírita como ferramenta para a construção de nossa própria felicidade. Voltamos para você, Eudes querido.
gente lá. Oi! Que coisa linda, hein, André? Que reflexões magníficas que você nos apresentou. Eu fiquei aqui anotando algumas coisas, ouvindo, observando o WhatsApp também, o chat aí. E nós temos bastante perguntinhas aqui. Vamos lá. Então. Nós vamos começar com Gotas de Luz de Ouro Oeste, o nosso irmão Cledson. Olha o Luiz chegando aí. O entendimento das situações sobre a ótica espírita nos dá o alicerce e fortaleza para enfrentar as dificuldades da vida? O propósito do Espiritismo, fundamentalmente, é promover em nós o esclarecimento quanto à realidade espiritual, e por isso ele é um desafio de raciocínio. Quando nós experimentamos o fato da imortalidade, demonstrado através dos fenômenos da mediunidade, nós nos incomodamos e precisamos pensar a respeito das implicações que isso nos traz. Mas a principal consequência disso é a consolação, é a renovação da esperança, é a renovação da fé, não mais como uma crença cega, mas apoiada pelos mecanismos do raciocínio que desenvolve em nós a confiança necessária para enfrentarmos as dificuldades da vida como lições que nos aprimoram, que nos fortalecem. Então nós passamos a ver a vida de um ponto de vista diferente. Começamos a ver o corpo como um vestuário que nós nos paramentamos para irmos ao nosso campo de trabalho. E se por acaso o corpo definha, adoece, sente dificuldades, nós olhamos para ele como uma roupa que está gasta e que logo, logo será trocada, mas que o indivíduo que a veste aproveita os seus instrumentos para o aprendizado. O quanto isso nos conforta, o quanto isso nos oferece uma visão diferente a respeito das questões que somos colocados. Então, o pensamento espírita, ele é esclarecimento, ele é fortaleza, mas, sobretudo, ele é consolação. Coisa linda. Uma informação de uma pergunta muito interessante que veio aqui pelo WhatsApp. O que a doutrina espírita elucida sobre a difícil fase humana que estarrece do coronavírus? Nós precisamos refletir a respeito dessa questão com muito equilíbrio, porque se nós olharmos as oportunidades que o século XX nos ofereceu no campo do desenvolvimento tecnológico, no campo da expansão dos recursos financeiros, no campo das facilidades que ele nos trouxe para a construção de uma sociedade mais justa e mais feliz, as discussões sobre a liberdade, as discussões sobre os sistemas políticos, as diferentes tentativas de construir riquezas para a humanidade como um todo, mas como foi que nós utilizamos esses elementos? Insistimos na criação do egoísmo para que o indivíduo, competindo com o outro, arregimentasse mais valores para si. Distanciamos a possibilidade do intercâmbio para um apoiar o outro, quando nos distanciamos no isolamento do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. E neste momento, em que precisamos, como humanidade, enfrentar novamente as consequências das nossas incúrias, nós não estamos sabendo trabalhar cooperativamente. Não treinamos para isso. Tivemos um século inteiro para treinar
chegamos no jogo e não comparecemos ao treinamento. Então nós não estamos sabendo cooperar, nós não estamos sabendo entrar dentro de nós mesmos, nós não estamos aprendendo a conviver conosco, porque a gente fez do século XX um século de fuga. A gente não que transformamos o lado de fora no lado mais especial da nossa vida. Então eu não quero ir para casa porque minha esposa é chata, porque meu esposo é um porre, porque meu filho vai me dar trabalho, e aí eu esticava as coisas no trabalho, inventava happy hour, inventava pós-happy hour, inventava trabalhos extras para não ter que ir para casa. Mas era dentro de casa que eu era convidado a conviver comigo. Era dentro de casa que eu era obrigado a entrar dentro da minha intimidade. Então, o momento que nós estamos vivendo não deve ser encarado como um momento de punição divina. Não deve ser encarado como um momento de consequências dos males que nós fizemos. Deve ser encarado como uma oportunidade de nós valorizarmos o que deve ser valorizado. Nesses dias nós ouvimos uma frase que achamos muito interessante. Os dias que passamos estão mostrando que quem morre não leva nada, mas também não deixa nada. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos construir a verdadeira valorização do que é importante. E a presença de uma dificuldade ante os nossos olhos, a reclamar cooperação, a reclamar sensibilidade, a reclamar solidariedade, deve ser para nós um convite ao exercício de valores verdadeiros. E queira Deus saibamos aprendê-los nesses dias que estamos vivenciando. Muito bem. Maravilhoso. Tem uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp. Em considerações ao pensamento e ideia do Espiritismo, qual seria a chave central para o progresso moral? O autoconhecimento, dizem-nos os Espíritos, que a tentativa de nós analisarmos a nós mesmos, de olharmos com sinceridade para as nossas possibilidades, nos farão ver como poderemos avançar nesse progresso. O espírito Aurélio Agostinho, o famoso Santo Agostinho, nos dá para esse aspecto a questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, um roteiro muito interessante, quando ele diz que, ao final do dia, nós deveríamos nos fazer 3 perguntas. Olha que perguntas interessantes. A primeira delas, cumpri os meus deveres? E esses deveres a quais ele se refere não são os deveres exteriores, são os deveres que nós mesmos escolhemos para a nossa vida. Eu fui pai? Foi uma escolha? Foi. Estou cumprindo meus deveres de pai? Eu sou um profissional? Estou cumprindo as minhas obrigações? Eu sou um cidadão, estou cumprindo as minhas obrigações, estou cumprindo as obrigações comigo de cuidar da minha saúde, de cuidar da minha família, de cuidar do meu equilíbrio, de cuidar... Essas são as minhas obrigações, esses são os meus deveres. Então é a primeira pergunta que ele nos leva a fazer. Você está cumprindo os seus deveres? Porque se a nossa resposta for negativa, a primeira coisa que nós podemos fazer e devemos é cumprir os nossos deveres. A segunda pergunta que ele faz é um desafio para aqueles que já se sentem absolutamente cumpridores dos seus deveres. Quando ele diz assim, estamos fazendo o bem no limite das nossas possibilidades, então veja que a gente tem um estágio. Cumprir os deveres, cumprir os deveres. Estou no cumprimento dos meus deveres, fazendo o bem no limite das minhas possibilidades, fazendo bem para quem? Fazendo bem para todos que convivem comigo, inclusive para mim mesmo. Equilibrando a arte da benevolência para com todos.
o fazer o melhor de nós o tempo inteiro. Essa é a essência do cumprimento do dever. E quando nós nos sentimos cumpridores dos deveres e na arte de fazer o bem no limite das nossas possibilidades, então Aurelius Agostinho resolve mudar o nosso ponto de vista e diz assim: alguém tem alguma coisa a reclamar de você? Então ele pede que a gente saia da centralidade do nosso pensamento. Eu cumpri meus deveres, eu fiz o bem nos limites das minhas possibilidades, sou eu que estou me avaliando. Agora ele diz assim: ouça o que é que os outros estão lhe dando de feedback. Observe qual é o ponto de vista do outro e você terá elementos suficientes para o seu aprimoramento. É um roteiro de felicidade. Eudes, uma colocação interessante aqui da Cacá. Aí, ó, você pode ler, inclusive, meu companheiro. Essa concepção de não sermos no corpo é trazida por outras doutrinas filosófico-religiosas, como o hinduísmo, por exemplo. Onde reside a diferença expressiva no pensamento espírita? Na tentativa de investigar essa sobrevivência utilizando os instrumentos da pesquisa científica como base. Nós não estamos, e é importante que se diga isso, advogando uma primazia do pensamento espírita como sendo o caminho melhor. Estamos apenas apresentando que o pensamento espírita ele reflete a maturidade de uma tradição espiritual que remonta à mais alta antiguidade. Nós vamos encontrar as ideias que o Espiritismo defende na atualidade nos cânticos dos antigos Vedas. Nós vamos identificar os desafios da espiritualização do homem nos textos de Lao Tse, no famoso Tao Te Ching. Nós vamos identificar a regência de princípios espirituais sobre a natureza na antiguidade do I Ching, dentro das tradições da Índia antiga. O hinduísmo a nos alertar com o cuidado que nós devemos ter com a aparência do mundo para que nós não nos envolvamos nos fenômenos, na aparência das coisas, para nos voltarmos efetivamente para a consciência que deve se libertar. A famosa roda de Sansara, na qual encarnamos, desencarnamos e voltamos a encarnar com vistas ao aprimoramento, são lições de muito e muito tempo. Mas com a doutrina espírita, o critério da investigação começa a ser aplicado para, a partir da aliança entre a ciência e a filosofia, nós recuperarmos o significado da verdadeira religião. Por isso, meus amigos, o Espiritismo não é um pensamento que se fecha, não é uma dogmatização. O espírita, em seu desafio de procurar a verdade, estudará as ciências físicas trazidas pelas conquistas humanas, mas analisará igualmente o pensamento das tradições religiosas para garimpar as grandes lições que a espiritualidade tem cotejado ao longo da história, à luz de um novo modelo de pensamento que é, no dizer de Thomas Kuhn, um paradigma espiritual, isto é, um conjunto de ideias, um conjunto de problemas, um conjunto de instrumentos que devem ser utilizados pelo Espiritismo para investigar o mundo espiritual, para explicar a realidade da vida, mas, sobretudo, para transformar o comportamento dos homens. O Espiritismo é, portanto, o convite para que nós ampliemos o nosso entendimento da espiritualidade. Não
um contraponto aos outros pensamentos religiosos. Ao contrário, o Espiritismo é o fundamento para demonstrar que o pensamento religioso não é um conceito alheio à verdade, não é um conceito à parte, não é uma construção cultural sem fundamentação natural. Ela agradece, viu, a sua colocação. Olha aqui que ela escreve, né? Como é bom esse treinamento que a gente faz aqui, né? Ela coloca o pensamento espírita que me interessa compreender. Obrigado por reportarem minha questão. É interessante, né? É gostoso demais, né? E nós temos aqui uma pergunta também da Regiane, que veio pelo WhatsApp. Eu achei bem interessante a forma que foi apresentada. Ela começa, primeiro ela faz uma explanação. Vamos lá, vamos tentar transmitir aqui a ideia. Na questão 685A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em nota, diz, em um trecho, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Na visão e o pensamento espírita tão bem apresentado nesta noite, qual é a educação, então, primordial para que alcancemos a nossa felicidade? Quando Allan Kardec se reporta à educação como conjunto dos hábitos adquiridos, ele está se reportando a duas tradições importantes. Primeira, no campo filosófico, a noção do hábito, conceito aristotélico, que desenvolve uma segunda natureza. A ideia de Aristóteles é de que todas as coisas que existiam eram coisas essenciais. Tudo tinha uma essência, o homem tem uma essência. Mas ele pode adquirir expressões diferentes com os hábitos. Ele pode adquirir uma segunda natureza. Então, Allan Kardec, ele pega esse conceito de Aristóteles, que ele conhecia muito bem. Allan Kardec entendia filosofia como poucos da sua época, embora ele não seja verborrágico ao explicar e fazer referências, mas os conceitos aparecem de maneira extraordinária. E ele traz as ideias do seu mentor Johann Henrique Pestalozzi, que propunha que o desenvolvimento educacional deveria objetivar a mudança do comportamento do indivíduo, não apenas o esclarecimento de questões que lhe fazem explorar o seu orgulho e mostrar-se sabedor de todas as coisas. Então, a essência da educação é a ação. A essência da educação é a criação de uma natureza para que o indivíduo modifique o seu pensamento, o seu sentimento e, consequentemente, a sua atividade. Daí nós entendemos o desafio que o Espiritismo traz quando ele nos convida a conhecer. O conhecimento que se dá através da investigação e da experimentação é a forma pela qual nós procuramos a realidade. Que nós procuramos a correspondência entre aquilo que nós achamos que é verdadeiro e aquilo que é verdadeiro na realidade. O conhecimento é este mecanismo de experimentação e de raciocínio, mas que se traduz num significado diferente das nossas emoções, no significado que nós damos ao conteúdo íntimo que existe dentro de nós. E uma vez esclarecido o cérebro, aquecido o coração, a atitude do indivíduo modifica-se. Então, a educação fundamental para esse nosso processo de aprimoramento deve reunir a educação da razão, a educação do sentimento, mas, sobretudo, a educação da ação. Por isso, Allan Kardec diz que a verdadeira educação é a arte de moldar os caracteres, a educação moral,
aquela que faz com que o indivíduo, ganhando autonomia de ação, torne-se responsável por aquilo que faz. Coisa linda. A gente destaca aí, o Luiz acabou dividindo na tela, a participação e a presença do nosso irmão Geraldo Campetti, que está aí com a gente, participando dos nossos estudos aqui. Obrigado, Geraldo, pelo carinho. Tem mais uma ainda. É a última aqui que nos chegou pelo WhatsApp. E vocês que estão nos assistindo podem continuar ainda enviando questões, porque o André disse que até meia-noite ele está à disposição. Olha lá. Ela não quis se identificar, mas a pergunta é interessante. Como evangelizar em casa, principalmente nesse momento de medo e preocupação, já que nós não estávamos antes preocupados com a evangelização por nós feita no lar? Muito interessante a pergunta e que nos leva a uma referência muito interessante atribuída a Francisco de Assis, quando ele dizia assim, evangelizar sempre, se for extremamente necessário usar palavras. Querendo dizer que o processo de evangelização, ele não é a tarefa de educar os outros. Nós precisamos nos recordar que a grande evangelizadora da nossa existência é a vida. É a vida que nos empurra para as experiências. É a vida que nos empurra os desafios do conhecimento. É a vida que nos empurra os sofrimentos como elementos corretivos daquilo que não aprendemos direito. É a vida que nos oferece os momentos de felicidade, de alegria da convivência, para que desenvolvamos a consciência do nosso dia a dia. Então é preciso reconhecer que quando nós temos a certeza da imortalidade que o Espiritismo nos oferece, a principal consequência disso é que nós não temos mais o medo da morte. Nós vemos a morte como um fenômeno natural. Ah, mas a gente, por saber que a gente não morre, não significa que a gente não deva se conservar. Claro, para isso nós temos a lei de conservação. Para isso nós devemos cuidar, é o dever de cuidarmos de nós mesmos. Mas precisamos aprender a amarmos-nos uns aos outros. Às vezes nós nos esquecemos dessa lição importantíssima que o cristianismo nos ofereceu. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E onde é que está a primeira dificuldade de nós amarmos o próximo? É que nós não aprendemos a amar a nós mesmos. Nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Sentimos dificuldade em cuidar da nossa experiência. Sentimos dificuldade em cuidar da nossa fé. Sentimos dificuldade em cuidar da nossa esperança. E aí ficamos numa situação delicada. Porque como é que eu posso dizer, Eudes, tenha coragem se eu estou com medo? Como é que eu posso dizer, Luiz, tenha esperança quando eu estou temeroso? Como é que eu posso dizer, irmão Geraldo Campetti, tenha alegria se eu cultivo a tristeza dentro de mim mesmo? Então, o melhor caminho para nós iluminarmos o mundo é nós começarmos com a iluminação de nós mesmos. E quando nós fazemos esse esforço por conquistarmos a alegria verdadeira, nós alegramos o ambiente onde estamos. Então, nesses dias em que nós sentimos dificuldades de trazer para o nosso dia a dia o esforço de evangelização, recordemos, evangelizar não é falar, evangelizar é abraçar, evangelizar é ouvir, evangelizar é preparar um café gostoso, evangelizar é preparar a comida para que o outro se sinta à vontade, é preparar um chá, é dar um abraço carinhoso, é ouvir.
Nesse momento, nesses dias em que nós estamos isolados, recordemos quantas vezes nós ligamos para aquele companheiro que está sozinho em casa, solitário, para ouvi-lo durante 10 minutos. Quantas vezes nós estamos ligando para aquelas pessoas da nossa família que estão solitárias, afastadas, que precisam conversar e a gente não dedica 5 minutos para ouvi-las. Oi, tchau, viu, até logo. Calma. Evangelizar é conviver. E conviver é a principal ferramenta para nós aprendermos a amar. É um mecanismo pelo qual nós identificamos em nós mesmos os valores que precisamos desenvolver. Mas é também na convivência onde nós encontramos a alegria do afeto, onde nós sentimos a reciprocidade do carinho. Então, que a gente procure começar o processo de evangelização cuidando uns dos outros. Porque quando a gente cuida, o amor se manifesta. E onde o amor está presente, a evangelização se faz presente de vez em quando através de palavras. Muito bem. Ouvindo essa colocação sua, me fez recordar aquela frase de Allan Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações no mas ou no mal. E considerando que, há pouco, você lembrou essa questão de estarmos de novo no lar, né? Eu até gostei da colocação ali da irmã, porque ela faz a pergunta, mas ela assume que não fazia. Ela já se responde, né? Indiretamente. E aí você vem completa com essa maestria fantástica. Muito linda essa colocação. Aliás, há um malveso social, né? De todas, a maioria das famílias, né? Sempre há as exceções honrosas, né? De atribuir à educação escolar a responsabilidade de educar os filhos, de atribuir à faculdade a responsabilidade de preparar o profissional, como se o profissional não precisasse também dos exemplos da moralidade e da ética. E a gente observa que na casa espírita não muda muito esse perfil social de postergar a planas da educação o quadro da responsabilidade que deveria ser também sua. Tanto é verdade que tem determinadas casas espíritas que começaram a evangelização exatamente porque os pais levavam os filhos. Quando eles levavam os filhos, era no sentido assim, fique um pouco com eles para que eu possa aprender alguma coisa, né? E aí se deu um fator interessante. Conforme a casa espírita espelha bem a evangelização, é o filho que insta a presença do pai para a casa espírita. Fala, não, pai, eu tenho que ir. Não, pai, eu tenho que fazer hoje tal coisa. Não, pai, eu preciso ir. Então, tia, me leva. Ou seja, a criança começa a buscar um elo, uma imantação motivadora pela ação altamente positiva dos evangelizadores. E a sua fala, André, realmente incomoda demais, porque no processo de manifestação do comportamento, e quando for necessárias palavras, isso fala profundamente. Luiz, uma das nossas maiores gratidões a essa experiência reencarnatória foi o fato de nós nascermos em berço espírita e termos tido a oportunidade, desde os 3 anos de idade, de frequentarmos as escolas de evangelização espírita. Isso nos permitiu compreender o pensamento espírita. Então, a nossa gratidão imensa a todos os evangelizadores que se dedicam à arte de moldar os caracteres,
a arte de criar esses novos hábitos usando o pensamento espírita como referencial. Mas isso não nos exime da obrigação de usarmos o conhecimento espírita para evangelizarmos em todos os lugares, não apenas no centro espírita. Para evangelizar, é preciso aprender a amar. E amar só se aprende amando. Amar só se aprende cumprindo os nossos deveres. Amar só se aprende fazendo exercícios de convivência. Amar só se aprende abrindo o nosso coração. Amar só se aprende dizendo para aqueles a quem amamos: olha, eu estou triste com isso que você está fazendo, mas eu respeito o que você está fazendo. E quando nós nos exercitamos nessa arte de conviver e amar, aí nós estamos no caminho adequado da evangelização. Aí você me fez lembrar o momento em que a esposa vai discutir a relação com o marido e fala assim: olha, meu amor, eu te amo, eu tenho por você uma veneração muito grande, você é a razão da minha vida, só um comportamentozinho que você poderia dar uma mudadinha. É só isso, porque o resto, olha, você é a razão, você é a luz e tal, mas você pode mudar esse comportamentozinho. Não é? Detalhe, ela é evangelizadora. Tá certo? Quer dizer, ela primeiro humaniza, primeiro emociona, primeiro coloca dentro do processo de interação, para depois falar alguma coisa. Apresentar a falha. É muito bom. Mas é isso, esgotou aqui as minhas perguntas, Luiz. Tem alguma aí ainda? Olha, tem algumas com um pouquinho de... às vezes uma colocação um pouco, assim, determinada, né? E eu vou fazer essa colocação determinada para o nosso André Henrique de Siqueira. O Oswaldo Andrade diz assim: por que as seitas condenam o Espiritismo, dizendo que anula a obra do Cristo? Será que é por falta de conhecimento? Para criticar qualquer área, é necessário primeiro conhecê-la. Quando os indivíduos se arrolam no direito de criticar o Espiritismo, é natural que nós, os espíritas, peçamos a eles que compreendam primeiro o Espiritismo. Dizer que o Espiritismo anula a obra do Cristo é ignorar a contribuição que o Espiritismo trouxe para esclarecer a mensagem do Cristo. Vou dar apenas um exemplo. Dentro dos autores que se consagraram no campo da exegese evangélica, no estudo das lições do cristianismo, aqueles que despontam como profundos conhecedores têm 3 a 4 obras de estudo do Evangelho. O Espírito Emmanuel, pelas mãos psicográficas de Francisco Cândido Xavier, tem mais de 50 obras estudando o Evangelho. Estudando as passagens e dando a elas a chave do entendimento. Porque, meus amigos, a grande mensagem que o Cristo nos trouxe foi um túmulo vazio. Quando ele, por ele próprio, foi à cruz e nós insistimos em mantê-lo apregoado lá, quando nos esquecemos de que a grande mensagem dele foi uma cruz vazia, porque depois de morto e sepultado, ele voltou para os discípulos para cantar as lições da imortalidade e dar significado a todas as lições que teve quando lhes cumprimentou. A paz seja convosco. E os discípulos se encheram de alegria
Porque o Cristo estava vivo. A mensagem do Espiritismo, por acaso, não é exatamente essa? Tirando as doutrinas dogmáticas que pretendem se digladiar com diferentes interpretações, o Espiritismo vai assentar a moral do Cristo sobre as próprias leis da natureza. Então, quem diz que o Espiritismo combate a doutrina cristã apenas dá testemunho de não conhecer o que é o Espiritismo. Quando você citou Emmanuel, eu recordei aqui, a própria Federação Espírita tem um compilado, né, o Evangelho por Emmanuel, que são livros extremamente grossos, como a gente costuma dizer, e que traz essa bagagem da defesa do Evangelho e do Cristo que você acabou de falar. E aqui a colocação do Ivan Sintra parte de um pressuposto do pensamento espírita, do conhece a ti mesmo, né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa. Muito bom, Ivan Sintra, dizendo. E como foi explanado, para se bem realizar escolhas indispensável, nos conheçamos realmente, pois, caso contrário, as nossas escolhas se darão na mesma proporção do que sei sobre mim, não é? A importância do pensamento espírita nesse conhece-te a ti mesmo, né, André? Luiz, é importante a gente lembrar que o Espiritismo, ele não é um convite à ignorância, pelo contrário. O Espiritismo nos desafia a conhecer as leis que regem o mundo físico, objeto de estudo das ciências, e nos convida a conhecer as leis do mundo espiritual, que são objeto da investigação espírita como um todo, e nos afirma que a ciência e o espiritismo, a ciência material e o espiritismo, a ciência espiritual, se complementam para nos trazerem uma visão clara da filosofia do mundo, mas, sobretudo, para nos convidar à vivência da religião verdadeira, que não é a religião que profetiza, que fala simplesmente, mas a religião que vive, a religião que busca a automelhoria, a autotransformação. Muito interessante, né? Bom, eu não sei se por aí você tem alguma pergunta. Dá mais uma observada. Eu acredito. Tem, está chegando aqui uma mensagem, deixa eu ver. Tá. Como que nós poderíamos, o André, estar observando o suicídio dentro da escala na evolução espírita? Eu disse, nós precisamos, primeiramente, compreender que o suicídio, o abandono voluntário da vida na sua manifestação material, por que nós dizemos da vida na sua manifestação material? Porque ninguém morre. O suicídio é nós abandonarmos o nosso posto de trabalho. O suicídio é nós sairmos da vestimenta em que nós estamos. E é importante compreendermos que essa problemática do suicídio ela é muito complexa. Ora, o que leva um indivíduo a abandonar a própria existência, senão uma profunda dor, um profundo arrependimento, uma profunda comoção, uma atitude de covardia que ele não sabe como enfrentar, um desafio que ele julga superior às suas forças. Então é importante que nós observemos o suicídio, primeiro do ponto de vista de que a vida não é um dom nosso. Ninguém é capaz de matar-se. Nós matamos o corpo. E ora, se o corpo me foi dado como um instrumento para a construção da nossa felicidade, destruí-lo é adiar a conquista da nossa felicidade.
Imagine você que você vai para uma prova e não levou uma caneta. E você tem que fazer a prova e você não sabe, porque você não tem como escrever nela, alguém vai e lhe oferece uma caneta. Tá aqui, ó, essa é a caneta para você trabalhar. Aí a gente põe o primeiro ponto e a gente queria uma caneta azul, mas a que nos deram é preta. Com raiva, a gente quebra a caneta que nos foi dada. Como faremos a prova? O corpo é a caneta que a vida nos ofereceu para nós enfrentarmos os desafios da existência. Às vezes nós enfrentamos dificuldades. Às vezes nós sentimos dores efetivas. Às vezes nós sentimos uma profunda angústia e é nesse momento que precisamos pedir socorro. Mas, como a nossa sociedade pretendeu construir super-homens, então nós já criamos uma cultura que diz assim, ó, Eudes, ou você resolve os seus problemas sozinhos, ou você é um desastre. Luiz, ou você é capaz de resolver suas coisas no seu plano egoístico, vivendo por si mesmo, ou você não vale nada para ninguém. Nós nos esquecemos de reconhecer que nós somos todos seres em aprendizado. E quando eu estou com dificuldade, eu peço ajuda daqueles que me amam. Quando eu estou passando por dificuldades, por problemas, eu tenho espaço para encontrar, mas há uma contrapartida. Eu também preciso me colocar à disposição para ouvir, não apenas para ensinar. Às vezes nós nos colocamos em posição que a gente pretende uma superioridade tão grande com o outro que eu faço com que o Eudes tenha vergonha de me dizer a dificuldade que está passando. Porque eu não demonstro que mais importante do que a dificuldade, eu preservo o meu amigo Eudes. Mais importante do que o erro que foi cometido, o Luiz preserva a integridade de André. E essa é a essência do afeto. Então, numa sociedade em que nós reduzimos a vida a um acidente químico, em que nós proclamamos que tudo é um cérebro e que nada mais existe além disso, as pessoas estão sendo enganadas a pensar que se está difícil, é simples, destrói o corpo e tudo se encerra. Acabou o sofrimento. E não é isso que nós estamos observando. O sofrimento, se ele existe antes da morte, depois da morte, ele se agrava porque nós não temos mais um instrumento do corpo para fazer a prova a que fomos convidados. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, está enfrentando dificuldades, está angustiado, está infeliz, procure auxílio. Procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, mas alie ao tratamento espiritual da casa espírita, o passe, a oração, a água fluidificada como instrumentos para o seu fortalecimento, mas, sobretudo, ame-se. Grite por socorro por aqueles que estão ao seu lado e que lhe amam. Porque às vezes nós passamos por dificuldades, mas a vida é sempre uma oportunidade de engrandecimento. Que coisa linda. Tá chegando mais uma pergunta aqui. Deixa eu puxar aqui. Caiu a minha conexão. Espera lá que vamos voltar. Mas eu achei muito interessante essa sua reflexão, porque faz com que a gente pare de ficar apenas exaltando ideias, mas a passar a viver as ideias, né? Olha, a Ana Márcia, ela faz uma colocação em cima deste seus comentários. Ela diz assim: como eu poderia enfrentar o suicídio de meu pai e cuidar de minha mãe sem ter uma base sólida?
Primeiro, Ana Márcia, você precisa continuar com a confiança de que o seu pai continua vivo. E que talvez esteja precisando tanto da sua ajuda agora como antes, mas que você também precisa cuidar de você e precisa cuidar da sua mãezinha. Então peça ajuda a Deus. Não se torne uma super-heroína. Confie em Deus e peça fortaleza a Ele. Busque na intimidade do seu coração o amor verdadeiro e direcione ele para o seu pai, que continua vivo na espiritualidade. Mas cuide da sua mãezinha. Dê atenção a ela. Cuide de você. Procure fortalecer-se nesta confiança de que a morte não existe, de que nós apenas alternamos entre o mundo espiritual e o mundo material para dar continuidade às nossas lições de aprendizado. E você verá que, fortalecida com essa ideia, isso vai mudar o seu pensamento. Quando a tristeza lhe alcance, pense em Deus. Quando a tristeza pretender visitar a sua casa, pense em Deus. Não permita que o monstro do desespero, o monstro do medo, invadam a sua casa. Acenda o seu coração com a chama de amor, com a lembrança dos momentos bacanas, com o pensamento nas coisas que realmente interessam. E ao invés de prender-se ao passado, planeje um futuro melhor para você, um futuro melhor para sua mãe, um futuro melhor para o seu pai. E cumprindo com as suas pequeninas obrigações de cuidar, de acariciar. Não se preocupe com as palavras. Se não há nada para dizer, segure na mão. Se não existe nada que a gente possa dizer para confortar, dê um abraço. Se as lágrimas surgem nos olhos, chore com esperança, porque a todos nós é lícito sofrer com as angústias do mundo. O que nós não podemos é desistir de tornarmos-nos melhores para que o mundo seja melhor. E mais tarde, na vida que virá, quando todos nós estivermos amadurecidos espiritualmente, nos recordaremos deste momento como lições preciosas, superadas, conquistadas, transformadas em aprendizado de grandeza, de sabedoria, de amor e de paz para todos nós. Ô Eudes, deixa eu explicar. A Cacá Krishna Mohini, nós enviamos um convite para entrar na sala e depois eu descobri que ela é policial e ela está começando a estudar a doutrina. Ela fez uma pergunta e nós vamos valorizar a pergunta dela, embora depois ela comente que esteja começando, mas é importante que o André tenha uma visão para todos os companheiros da vida, porque nós estamos abrindo pela sala a oportunidade das pessoas se apresentarem, e elas serão bem-vindas. Amanhã, claro, quem sabe, estarão escrevendo livros, né? O Wilson Garcia chegou uma vez, quando ele conheceu a doutrina, ele foi para a federação. Você sabe dessa, André? Wilson Garcia, aquele autor antigo, né? E ele é jornalista. E ele foi para a Federação Espírita do Estado de São Paulo e uma senhora perguntou, mas você tem algum problema? Qual é o problema que você veio? Tal. Ele falou, bom, eu vou falar um problema porque eu quero assistir a palestra logo. Ele falou, tem um problema que uma vez por semana me dá um amolentamento, uma perturbação, um sono muito grande. Falou, então vem aqui, tal, a senhora coletou e tal, você tem que tomar passes e tal. Ele falou, não, eu tomo passe, mas eu posso assistir, que ele queria assistir, né? Estava um pouco atrasado, e aí ele assistiu. Depois dos passes, 10 vezes que tomou o passe lá tal, chegou a senhora e falou, olha,
nós precisamos conversar sobre aquele mal, se está melhor agora. Ele falou, olha, que mal? Aí ele se lembrou, ele falou, não, eu só falei aquilo, que eu queria assistir a palestra logo. Mas é que no almoço, quando eu como macarrão e como não sei o que, me dá um amolentamento, né? Então, quem está começando quer conhecer, não é? Então, nós colocamos aqui a pergunta de Cacá. Olha só, o pensamento espírita é, dessa forma, viver uma vida em religiosidade e não propriamente adotar uma religião na concepção do termo? Cacá, é importante nós esclarecermos que os estudos no campo da religião atualmente, eles tentam separar 3 conceitos que são importantes para nós entendermos a pergunta. Primeiro, é o fenômeno religioso, isto é, aquele conjunto de experiências na vida do indivíduo em que ele procura a completude, o sagrado. Sagrado é o que é completo. Sagrado é aquilo que nos satisfaz inteiramente. Então, todos os indivíduos têm, na sua existência, fenômenos religiosos. Seja, eu me completo no meu trabalho, eu me completo no meu pensamento, eu me completo na minha atitude, eu me completo na minha participação social. Mas, além do fenômeno religioso propriamente dito, existem as manifestações religiosas. As manifestações religiosas são o conjunto das práticas que o indivíduo adota para expressar essa sua busca do sagrado. Então, alguns meditam, alguns oram, alguns fazem a beneficência, alguns procuram desenvolver atividades que constroem essa completude. São as manifestações religiosas que tem o indivíduo. Entre essas manifestações religiosas, existem os cultos e existem os rituais, que são apenas 2 das múltiplas formas de expressão da religiosidade. E, por fim, existe o sistema de crenças de uma religião, que é o conjunto dessas ideias, o conjunto dos pensamentos, o conjunto das práticas que as pessoas trabalham. Então, quando você nos pergunta, a religião tradicionalmente, ela foi confundida nesse período recente como o conjunto dos dogmas, das crenças, dos rituais e das práticas exteriores. Mas a verdadeira religião não é essa. Por isso, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não é uma religião no sentido de que ele não tem dogma, no sentido de que ele não tem rituais, no sentido de que ele não tem cultos, mas ele é uma religião quando ele convida o homem à vivência dos valores do sagrado. A busca em Deus, a prece, a oração, o esforço de fazer o bem, o esforço de integrar-se. Então você tem razão. Nesse sentido, a proposta do Espiritismo é a vida de uma religiosidade plena e não a vinculação a um conjunto de hábitos exteriores, de cultos, de rituais ou de crenças que são inconsequentes para o indivíduo. Muito bem, acredito que tenhamos dado um espaço maravilhoso para os internautas, uma interação muito grande com André Henrique de Siqueira, fala fácil, esclarece com muita propriedade. E então nós estamos chegando no final e antes de passarmos a palavra ao nosso Eudes, nós gostaríamos de informar ao nosso André Siqueira, que parece que saiu, teve algum problema. Deve ter caído. Voltou. Voltou. Então, nós queríamos informar ao André Henrique de Siqueira que ele faça uma breve manifestação no final, como uma despedida e uma mensagem pequenina aos nossos internautas. Nós saímos de cena e deixamos você na plenitude da palavra.
Alguma coisa mais, Eudes, para encerrar suas palavras finais? A gratidão de sempre pelo carinho dos nossos internautas. E hoje foi bem interessante que, além do nosso chat, ainda usaram o WhatsApp. Podem continuar desse jeito, não tem problema nenhum. Uma boa noite, André. Muito obrigado pelo carinho. Que Jesus abençoe e fortaleça toda a direção da nossa querida FEB para que a gente tenha este elo de ligação constante para realmente ferver, como diz o jovem aí, a doutrina espírita em todo o Brasil. É uma alegria imensa esta oportunidade. Com a palavra, André Henrique de Siqueira. Nós gostaríamos de agradecer aos amigos da rede Amigos Espíritas, aqui neste canal, na sala virtual Joana de Ângeles, em que tivemos a oportunidade de conversar a respeito do pensamento espírita. Agradecer a você, amiga, amigo internauta, que dedicou um tempo para estar conosco, para nos auxiliarmos nesse processo de entendimento da vida, na troca de experiência, no fortalecimento das nossas possibilidades, mas aproveitamos para agradecer a Deus, aos inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que, dedicados ao bem em todas as latitudes do mundo, transformam ideias em ações, transformam sentimentos em aconselho e, aconchegados com estas maravilhosas oportunidades que a vida nos tem oferecido, elevemos os nossos pensamentos em gratitude a Deus para agradecer por tudo o que temos recebido, para que estejamos fortalecidos, para que estejamos amparados e nos desafios que a vida nos reserva, estejamos corajosos, atentos e confiantes. Não importa as dificuldades, Deus está conosco e nós precisamos aprender a ouvir as suas manifestações. No sol que nasce, na chuva que cai, na dor que nos alcança, da mesma forma que na alegria de um abraço, na palavra de um amigo. Por tudo isso, nós repetimos: muito obrigado, Senhor.